Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje a gente vai receber a Heloísa Rocha e ela vem falar pra gente sobre manualidades e a força feminina. Eu vou chamar a Romes pra conversar um pouquinho aqui com a gente. Amiga, cadê você? Achei. Oi, Elo, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa conversa desfiada. Oi, E amiga. amiga. Tudo bom? Hoje eu tô aqui toda só na gambiarra. E a luz tá pior do que nunca, mas a gente vai aí. Ai, ai. Ai, eu coloquei essa luz amarela, mas eu já não tô gostando da amarela. Oi, Ju, tudo bem? Aí tem umas cores Oi, aí, tem que fazer aquele Juliana! negócio das cores. Que... Não é? Não tá, tem que Olha fazer, pra porque a gente olheira começa a fazer sua. live e começa a ficar se olhando e começa a ver a iluminação péssima que tem na casa da gente, né? Exatamente. É, E aí, quer hoje, falar um hoje, pouquinho da Elô? sim, como a Gosto de gente aviãozinho. falou, você falou, hoje a gente vai receber a Elo Rocha. Inclusive, eu que ia fazer live com ela, já pedi desculpas e para você também agradeço, Ana, por você assumir. Porque eu tive Imagina. imprevistos, mas enfim, é por isso que nós somos uma dupla de duas, Exatamente. porque quando acontecem os imprevistos que a gente sabe que acontecem, uma assume. Então, hoje a gente vai receber a Elo, que é uma pessoa maravilhosa, que eu admiro muito, e que é uma mulher que faz mil coisas. E a live chama Manualidade e a Força das Mulheres, porque as mulheres, quando se juntam, as mulheres, quando decidem, elas têm uma força e um poder Sabe demais que incrível. a força é gigante. E a Elo é uma mulher que faz mil coisas e ela vai contar um pouquinho da história dela, da trajetória dela e que ela se encontrou no bordado, que eu acho que é o oposto do que ela se imaginava, né, como uma mulher forte que é empreendedora, que faz um monte de coisa. Foi buscar na delicadeza do trabalho manual um outro caminho para a vida dela e se reencontrou. A gente fala tanto disso aqui, né, Ana, de paixão pelas coisas que a gente faz, de recomeços. Então eu acho que é uma história linda. É o bordado Sachiko, que foi que encantou a Elo. Então, quem não conhece também vai se encantar, porque é lindo a história do bordado, né? E ela vai, eu não vou dar spoiler, não. Vou deixar para a Elo contar aqui, que é muito legal. E ela contar por que que ela se apaixonou, né? Que a gente sempre tem as coisinhas que tocam o coração da gente, aqueles lugares específicos. Então, vai ser uma conversa deliciosa. A gente está muito feliz de receber a Elo aqui. Ela é uma pessoa muito querida. E a Ana vai receber. Eu vou sair já já, daqui uns minutinhos. A Elo já chegou aqui, eu já vi. A gente sempre fica nessa conversa que é para as pessoas chegarem, que é para dar tempo da convidada chegar. E aí a gente lembra sempre, eu gosto de lembrar, que a gente tem outras conversas, a gente tem papos diversos sobre muitas coisas, não só sobre manualidades. A gente fala sobre tudo que envolve o universo da moda, que é um universo cheio de possibilidades. E aí as nossas conversas também são cheias de coisas, de reviravoltas, de pessoas apaixonadas pelo que fazem. Então, quem está chegando aqui hoje pela Elo, veio convidado pela Elo, pode conferir no nosso canal Conversa Desfiada. A gente tem um canal no YouTube também. E aí tem um monte de conversa, um monte de pessoas inspiradoras e queridas que já passaram por aqui. Então é isso, Ana. Mais alguma coisa ou eu posso sair? Acho que pode, que aí a gente chama ela para contar um pouquinho sobre tudo isso e para falar um pouquinho sobre a trajetória dela também. Isso. E Aí eu tem que fico. apertar o coraçãozinho, né? E tem Sim. que enviar um aviãozinho para os amigos, porque é com isso que a gente consegue ter mais gente aqui e consegue ter mais conteúdo legal para falar com vocês. Isso. E mandem perguntas, né? Quem nunca ouviu falar sobre o bordado. Eu falo sashiko, mas eu nunca sei se eu tô falando certo, se é sashiko, se é sashiko, porque às vezes tem umas entonações, né? Mas a Elô também vai explicar isso pra gente. Fica pra gente. E aí podem mandar perguntas se a gente gosta que as pessoas participem e perguntem e tal. Então eu vou lá dar o espaço agora pra Elô. Beijo, beijo. E Beijo, bem-vinda, amiga. Elô. Fica aí, me ajudando. Ah, eu só não sei sair mais, que mudou tudo aqui. Eu também não sei te tirar, você quer Não, sair. então pode deixar que eu Isso é saio. pra Beijo. você. Eu saio e volto. Beijo. Oi, eu quero falar um oi aqui, que a minha mãe também está aqui online, a Nicéia, que é uma amiga querida lá da Paraíba.
Rizê, que está sempre aqui com a gente. Vou chamar aqui a Elo para fazer parte do nosso desfiar da conversa. E a gente saber um pouquinho mais sobre essa trajetória dela, como é que ela se encontrou nesse bordado e o que é esse bordado. Oi, Elo, tudo bom? Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem. Tudo E você, jóia. como está? Tô ótima. Obrigada pelo aceite do convite. A gente ficou muito feliz que você veio conversar com a gente, falar um pouquinho sobre essa reviravolta que você teve na vida e como você chegou até esse bordado. Aí, esse primeiro espaço, sempre a gente pede para que você se apresente, fale um pouquinho dessa sua trajetória até você chegar no que você está hoje no desenvolvimento desse projeto. Tá Seja bom, bem-vinda. obrigada. Eu que agradeço o convite, fiquei super honrada, porque eu sempre que eu posso, eu assisto aqui um pouquinho das conversas desfiadas, já assisti, aí foi com o Jun Nakal, que eu amo, adoro ele, Ai, né? foi bem legal. Assistir foi maravilhoso, eu tive a sorte de assistir uma fala, uma palestra dele, né, aqui em Brasília, lá na 508 Sul, no Território Ai, foi Criativo, linda no evento, aquela. foi maravilhoso, Bastante. assim, foi ali que eu conheci um pouco mais a história, que ele contou um pouco mais a história dele, né? Aham. E fiquei super apaixonada, achei lindo vocês terem trazido, e fiquei super honrada de estar aqui nesse mesmo lugar que ele estava. Ah, Ele e imagina, outras aqui a gente mulheres sempre traz incríveis. gente que tem histórias inspiradoras para conversar com a gente. Ai, que bom, eu fico muito feliz. Agradeço muito o convite de vocês. Até pensei, uai, mas será que eu tenho alguma coisa para contribuir, para falar aí nessa história de vocês? Porque eu não sou uma pessoa da moda, né? Assim, que não trabalho com isso Ah, especificamente. mas Então, bordado sempre, né? Não tem é, como. pois E eu é. acho que tem outros projetos seus também que são muito importantes e são muito legais para esse universo criativo, esse universo de pessoas que trabalham com afeto, né? Eu acho que tem tudo a ver, a gente não poderia deixar escapar essa, não. Ah, que bom, muito bom. E vamos lá, né? Então, deixa eu. É, é difícil para mim, sabe, quando eu tenho que falar assim, mas aí quem é você, né? É, A gente porque sempre eu tem dificuldade, né, para Porque a gente começar. é um monte de coisas, a gente não é uma coisa só, né? A E gente fica nessa agonia de tentar se conceituar de um jeito só, mas a gente é um monte de coisa, né? A gente faz tantas coisas ao mesmo E tempo. cada hora que a gente vai falar da gente, a gente lembra de uma coisa ou acrescenta uma coisa, tira a outra. E eu acho que é sempre assim, né? Porque a gente nunca consegue se colocar numa caixinha, né? Não tem como. E cada fase da vida, uma das nossas habilidades, ela se sobrepõe às outras, né? Sim. Então, enfim, cada vez de tempos em tempos, cada vez que a gente vai conversar, a gente encontra uma pessoa diferente daquela que a gente encontrou há um tempo atrás, Sim. né? Mas focando na história das manualidades aqui, para a gente não voar demais nas histórias, né? Enfim, uma coisa que sempre permeou a minha vida desde o começo que eu sempre soube que eu queria fazer da minha vida era trabalhar na área de cultura, na área da criatividade, na área das ideias, né, na área das artes. É, eu gosto de falar mais de cultura do que de arte, porque a arte às vezes eu acho que restringe um pouco, você costuma falar, mas que tipo de arte? Ah, audiovisual, Aham. não sei. E eu sou essa pessoa mais da cultura, sabe? Assim, de estar nesse lugar que quando a gente começa a entender o tempo que a gente vive e começa a entender os sinais que a gente tem à nossa volta. Isso tudo é cultura, né? Por isso que a Uhum. gente usa essa palavra para tantas outras coisas. Então, isso é uma coisa que eu sempre acabou permeando a minha vida inteira. Mas com relação às manualidades, o que, que aconteceu? E aí, agora, um monte de gente já conhece essa história, porque eu conto na hora que me apresento, como na hora que eu vou fazer o meu curso. Mas a galera que está aí que já conhece, escuta de novo, não tem problema não. O que, que aconteceu? Eu Vai sou de estar uma cheio de gente que não geração. conhece, então a gente está ótimo aqui. Pois é. Eu sou de uma geração que negou muito todas as prendas domésticas, que eram assim chamadas, né? Porque era inclusive uma matéria dentro da escola normal, que era a escola destinada às mulheres, né? As Uhum. mulheres tinham que fazer normal e serem professoras. Esse era o destino das mulheres, ou se casarem, né? Terem filhos e irem cuidar da casa.
E esse era o destino das mulheres, já traçado, né, pela sociedade e tudo. E a minha mãe foi uma dessas mulheres, assim como a geração dela inteira, né? Uhum. Então, uma coisa que ela sempre... Eu venho de uma família de mais duas irmãs, né? Eu tenho um irmão, mas a maioria é mulher, tenho mais duas irmãs. Eu venho de uma... dessa família que a minha mãe sempre falou, vocês precisam ser independentes. Vocês Uhum. precisam ter autonomia na vida de vocês. Vocês não podem depender do marido, de um homem, qualquer que ele seja. E isso Minha foi mãe uma tá aqui coisa... e ela falava justamente essa mesma frase, porque ela nunca foi dependente, né? Então é ela, muito legal que ela colocou isso em exatamente. mim. E eu sou a É, única filha, né? E eu sou a única que moro longe dela. E ela fala, ai, por que que eu fui falar isso? pois é. E eu acabei indo nessa história, né? Fui desbravar o mundo e, enfim, buscar minha história, minha vida. E, assim, nunca fui uma pessoa das coisas de casa, né? Vamos dizer Uhum. assim. Que era onde estava toda essa coisa, cozinhar, costurar, arrumar casa, bordar e tal, né? E aí, enfim, vivi a minha vida, trabalhei com várias coisas e tal. Só que chegou de um tempo para cá, começou todo esse movimento do consumo consciente, né? E Uhum. eu, como uma pessoa de cultura, né, eu sou muito ligada nesses movimentos que acontecem, porque eles é que trazem a próxima onda, né? Então, desde lá de trás, quando comecei a ouvir falar sobre isso, eu falei, opa, o que está acontecendo? Né? E consumo veio muito nessa coisa da moda, mas logo em seguida já começou a ser tudo, né? Assim, Expandir, né? tipo a sustentabilidade, né? Se a gente continuar consumindo do mesmo jeito que o mundo está consumindo agora, o planeta acaba em tanto tempo, né? Sim. Essa foi a grande notícia bombástica que a gente teve na Rio 92, na verdade, que foi quem começou a Aham. falar sobre isso há muito tempo atrás. E foi ali que eu comecei a ficar de olho nesse assunto. E aí, as coisas foram acontecendo, eu fui ficando cada vez mais ligada nisso, preocupada com isso. Então, pessoalmente, a gente começa a ter atitudes com relação a isso, né? De consumir, de não ficar comprando demais e tal, porque a gente tinha um padrão de consumo muito alto, né? Sendo dessa classe privilegiada, como eu sou, né? E a gente comecei a mudar várias coisas na minha vida. E aí, um belo dia, uma amiga, bom, nessa história do consumo consciente veio um monte de coisa que estava lá atrás, né? Porque tudo são ciclos, né? E Sim. um deles começou a surgir uma história de costura criativa, né? Sim. Ateliês com pessoas que estavam ensinando a costurar de um jeito diferente e tal. Eu falei, olha que interessante. Uma amiga minha abriu um ateliê desse, e aí ela sempre falava, muito curiosa, ficava lá assuntando o que estava acontecendo ali, mas nunca me via fazendo alguma coisa. E essa minha amiga um dia me chamou, é a Rosa, ela me chamou para fazer um curso de bordado. E aí eu falei, gente, mas tá bom, quer saber? Eu vou fazer. Aí fui fazer esse curso de bordado. E E foi até então você nunca tinha tido essas coisas com a manualidades efetivas. nada, zero, zero. Que legal. Tipo assim, pregar um botão para mim era uma coisa que eu procrastinava tipo um ano, sabe? Então, quando eu cheguei, e aí começou a aula, e tal, foi uma aula de bordado livre, né? Dando aqueles primeiros pontos que a gente vai aprendendo. E aí, mas o que me chamou mais. Primeiro, foi muito legal sair da aula com uma coisa pronta. Eu fiz um Física, né? chaveirinho bordado, do que, né? Enfim, clássico aí dos cursos de bordado livre e tal. Bordei Aham. uma arvorezinha no chaveiro, aí montava o chaveiro. Você sai com uma coisa pronta que você fez, já dá uma coisa super diferente na gente, né? Mas além Empolga, né? disso, empolga demais. Mas além disso, o que me chamou muito a atenção é que éramos ali um círculo de mulheres, não sei quantas, 8, 10, acho que nem isso, umas 8, que durante aquela tarde, não conhecia ninguém, só conhecia minha amiga que estava lá, né? Não conhecia a professora, não conhecia ninguém. Mas durante aquela tarde, você começa ali falando
bobagem, escutando a aula, daqui a pouco você tá falando, vai contando a tua vida, e a outra já fala, e a outra já chora, e a outra já fala, meu Deus, comigo foi assim. E aí aquilo foi tão poderoso e foi tão incrível, né? Que eu falei, meu Deus, tem uma coisa muito forte nisso. Porque uma outra coisa que a minha geração também foi criada nesse sistema muito machista, assim como é até hoje, né? Mas era mais ainda. A gente não tem, a mulher foi sempre, como é que se diz, estimulada a não ficar com outras mulheres, a não ter cumplicidade com as outras mulheres, né? A gente Amigas, né? a gente era estimulada a competir com as outras mulheres. Né? Até dentro de casa, né? Tantas histórias de irmãs que se achavam feias porque a outra era muito bonita, ou que, né? Enfim, tantas coisas dessas assim que aconteciam na nossa vida, e eu vi que ali era uma coisa muito poderosa que estava acontecendo, né? Então, para mim, foi tudo isso que veio nesse pacote das manualidades, sabe? A partir daí, eu sou assim também, eu gosto muito de. Quando eu encontro alguma coisa que eu vejo que, sabe, tem alguma coisa a mais, eu começo a pesquisar, estudar, olhar e ler e ouvir e tal. E aí eu me aprofundei nessa história, né? Aham. Até que um dia eu vi um curso que uma amiga minha, a Júlia, que eu acho que ela está aqui, Tá, a Júlia Gonzalez, tá. estava promovendo no Par de Ideias, que era a escola dela na época, né? Aham. Que ela estava trazendo uma professora incrível lá do Salvador, chamava Flávia Bonfim, que eu super recomendo que vocês, quem não conhece, siga, porque ela é incrível. É uma estudiosa e pesquisadora e bordadeira, né? E ela ia ensinar bordado mexicano, 2 bordados mexicanos e um bordado japonês. Eu fui por causa dos bordados mexicanos, que eu acho maravilhoso, aqueles cores Incrível. primárias, aquela coisa assim, sabe, que explode em cores e tal. Ju, querida, um beijo. Estou falando de você aqui, que você foi muito importante nessa minha história. Até hoje, porque a gente já fez várias coisas juntas. E aí, aí ela falou, faz todos, Elo, em vez de ficar fazendo só de... Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer todos, tá bom. Aí eu fiz todos os cursos e simplesmente caí de paixão pelo bordado sashiko. A Romilda estava falando que ela fala sashiko, tem gente, o japonês mesmo fala sashiko, que não é nem sashiko e nem sashiko, entendeu? Então a gente está permitido falar do jeito que a gente quiser. A gente fala sashiko, a gente fala sashiko, a gente fala sashiko. Não sei, quem quiser pode falar do jeito que quiser. E aí eu fiquei apaixonada por esse bordado. Ele é um bordado japonês geométrico e que também tem uma... terminando essa introdução aqui meio longa, faz o link com aquilo que eu falei no começo da história do consumo consciente. Porque esse bordado ele surgiu como uma forma de fazer remendos nos kimonos das mulheres no século XVII no Japão. Então, elas juntavam os pedaços de tecido para fazer os remendos nos kimonos, que geralmente era uma peça única a vida inteira, a pessoa vivia a vida inteira com um kimono, então ele ia se desgastando e ia sendo remendado. E o boro é essa técnica de remendo, e o sashiko é o bordado, que fazia... que colocava esse remendo, a junção do remendo no tecido, né? E aí, o ponto, ele é um ponto repetitivo exatamente porque ele tinha que reforçar o tecido, para o tecido não se desgastar. Né? Então, ele vem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo agora, de você ressignificar suas roupas, de você não ficar jogando... comprando roupa por temporada, né? Agora da moda é essa e a cor é essa, daqui a pouco a roupa nova você já se desfaz da roupa, então fica essa quantidade de roupa no mundo, que isso que é a quantidade que tem produzida de roupa no mundo hoje, você não precisava mais produzir nenhuma peça, sei lá, durante 100 anos. Outro dia eu vi um negócio desse, assim, para as pessoas todas
estarem vestidas, entendeu? Eu Então, falo sempre, né, que com o nosso próprio guarda-roupa a gente não precisa mais de roupa pro resto da vida, né? Porque a gente exatamente. tem tanta coisa que se parasse de consumir hoje, e o corpo não mudasse tanto, né? A gente ficaria pro resto da vida sem precisar comprar mais nada, né? E assim, não é uma prisão de que, não vou comprar mais nada, mas é uma consciência, sabe? De, primeiro, do que você vai comprar, você realmente precisa, né? É uma coisa que você realmente quer, que vai ser útil e tal. E o que você tem de você ou ressignificar e continuar usando, ou Uhum. você fazer que aquilo cumpra um outro ciclo. No Sachiko também tem uma história na pesquisa que eu vi, que era assim, o tecido, ele tinha um ciclo de vida que não acabava nunca. Que é essa coisa bem japonesa, né? O Aham. tecido nascia, ele era um kimono, aí ia se desgastando, virava remendos, virava pano de chão, até ele se desfazer e ser queimado, Não virar existe cinza e voltar mais, para a né? terra e virar adubo e começar tudo de novo. Sim. Entendeu? Então, são essas coisas todas que vão se encaixando, né, na nossa cabeça quando a gente vai pensando nisso tudo. E aí, para mim, foi um momento muito importante de eu entender que isso é, pode fazer parte da minha vida sem necessariamente eu ser uma mulher submissa por causa disso. Né? Foi um Exato. aprendizado e foi revisitar mesmo, né? Eu acho essa coisa do feminino de um jeito mais generoso com a gente mesma e com as nossas mães, nossas irmãs, as nossas amigas, né? Então isso tudo fez parte desse pacotão manualidades da minha vida e que, enfim, agora eu estou nesse momento, comecei a dar aula sobre esse bordado, porque eu comecei a estudar sobre ele, e várias coisas maravilhosas já aconteceram na minha vida por causa disso. É E muito essa é mais. maravilhoso. A Holmes falou aqui mais cedo que ela tinha na escola mesmo uma disciplina chamada PIL, Práticas Integradas do Lar, e ela fez. A minha mãe conta que na época dela ela fez uma escola artesanal, que lá tinha vários tipos de atividades. E a minha mãe hoje não, né? Ainda é costureira, mas ela traz isso desde aquele momento. E foi lá que ela aprendeu crochê, bordado, tricô e a costura. Né? E Uhum. a gente sabe que realmente a nossa geração foi uma geração que negou isso porque isso realmente era relacionado à submissão, né? Exatamente, E aí, quando a gente exatamente. traz esse reencontro dessas mulheres nessa rodinha, que a gente pode até chamar de terapêutica, né, Com afetiva, certeza. a gente vê que tudo isso não tem nada a ver, né, com a sua posição na sociedade, né? Exatamente. Não, e Ela, assim, é, o problema antigamente era você ser obrigada a fazer isso, né? A minha mãe, por exemplo, olha que loucura, a minha mãe é canhota. E aí, 11 irmãos, imagina, um monte de irmão e tal. As irmãs mais velhas dela diziam para ela que ela não ia nunca conseguir fazer nada direito porque ela era canhota. e a Olha que gente sabe que doideira. quem é Então, canhoto ela já desenvolve estava o outro lado do fadada cérebro a que é não muito mais ser. criativo, né? Não, e assim, ela já estava fadada a não ser uma boa dona de casa ou uma boa costureira. Imagina que lugar que colocaram essa pessoa, entendeu? Uhum. Aí ela, enfim, dava aula, adorava dar aula, era professora. Né? Aí depois que ela casou, ela foi proibida de dar aula, meu pai não deixou ela trabalhar. Nossa, Né? quantas histórias, né? A gente não conhece dessas, né? E aí, enfim, eu acho que o grande problema é esse, né? De você ser obrigada a fazer, ou ser proibida a fazer, ou de não conseguir você desenvolver o seu próprio potencial, né? Porque a Uhum. criatividade, ela é própria da mulher, ela é nossa, né? E Sim. quando a gente abafa a criatividade, a gente morre e seca por dentro, né? É preciso. Então, quando a gente não consegue expressar aquilo que a gente tem, né, de nosso interno, a gente vai secando assim a mulher. E aí o encontro com outras mulheres, né, e esse poder todo, ele é transformador, é incrível. Tem uma perguntinha aqui. Na verdade, a gente tinha feito uma lista de perguntas que a gente é super curiosa. Vamos E lá. aí, uma delas era o que é o bordado e por que que ele surgiu, né? Porque ele realmente tem uma função, né? Na minha opinião, tudo que vem do Japão tem uma função. Nada é Tem. simplesmente
Ai, É uma, adoro, né? é Sempre uma tem uma função. cultura incrível, assim. Eu, depois que eu comecei a olhar para isso, eu comecei a ficar com a vontade de viajar para o Japão. Gente, já falei que eu vou Aham. ter que fazer isso ainda na minha vida, não é possível. E eu acho que Mas, também essa questão do. Eu não conheço, né, efetivamente o bordado. Eu acho que depois você pode mostrar pra gente um pouquinho uhum, visualmente falando, né? uhum. Mas eu acho que, pelo que eu vi, pelo que a Holmes me contou, é tudo muito milimétrico, né? Tudo muito calculado. Para mim, isso mostra uma coisa absurda que é da cultura japonesa, né? Que é essa questão de fazer tudo muito perfeito, né? É, E você exato. sente isso durante o processo? Então, essa questão da perfeição, eu acho que é uma outra questão super importante que a gente precisa falar sempre. Sim. Todos os cursos que eu faço, e aí depois disso eu comecei a aprender crochê, eu aprendi a fazer crochê tunisiano, eu sempre estou fazendo alguma coisa e aprendendo alguma coisa nessa costura. A minha amiga Rosa já Aham. me ensinou a mexer basicamente na máquina, então eu faço até muita costura, às vezes, coisas simples, né? Não sou costureira de roupa e tal, mas consigo fazer algumas coisas. Mas a gente entra num mundo assim que, mais uma vez, ele tinha que ser perfeito. Você Uhum. tinha que ser muito prendada, você tinha que fazer tudo. A sua casa não pode ter um pingo de poeira em cima do não sei o quê. Você, sabe, as roupas têm que estar arrumadas, cheirosas, você tem que Bem estar linda. passado. E, sabe, tudo tem que ser. A mesa tem que ser bem. A perfeição. A minha mãe, ela faz ponto cruz, né? Uhum. E ela é uma bordadeira de mão cheia, ela faz ponto cruz super bem. O avesso do bordado dela É é mais como bonito do que o tem que hora que eu você não vê. sei o que é o avesso, juro para você. Tem hora, e olha que eu conheço, né? Porque eu aprendi com ela. Tem hora que eu não sei o que é o avesso e o que é a frente do bordado, mesmo assim. Então, foi até engraçado. Eu, quando aprendi com ela, eu comecei a fazer e já ficava preocupada com o avesso. Então, eu comecei nessa paranoia de que o avesso tinha que ser. E aí, o bordado dela, eu falei, não, eu não consigo mais fazer esse bordado. Quando eu comecei a fazer bordado livre, né, que você fala, uma das primeiras coisas que você se liberta é do avesso, né? Gente, o Aham. avesso não precisa ser perfeito, o avesso conta uma história do bordado, ele, sabe, é você, é a sua digital, então me libertei da história do avesso. Aí eu sempre que eu ia mostrar alguma coisa para minha mãe, a primeira coisa que ela fazia no bordado era pum, virar do outro lado e olhar o avesso. Aí ela falava, meu Deus do céu, aí virava de novo. A gente faz isso com a roupa, né? A gente que mexe com a parte de costura como a primeira coisa que eu faço, eu viro para ver também. Porque tem que ser perfeito. Então, assim, não tem que ser perfeito, sabe? Uhum. A verdade é essa, não tem que ser perfeito. Existem várias. Primeiro, somos humanos, né? Nós somos seres humanos. Nós não somos uma máquina. Uhum. A gente não reproduz um ponto exatamente igual ao outro como uma máquina reproduz. A gente não Exatamente. reproduz um espaço exatamente igual ao outro como uma máquina reproduz. Então, Uhum. sim, existem variações, existem diferenças, e elas é que fazem a coisa ficar ainda mais bonita, Porque mostra um né? pouco da sua individualidade naquele trabalho, né? Exatamente. Então, quando eu estou ensinando, por exemplo, eu falo, gente, encontra o tamanho do seu ponto. Não fica Aham. querendo copiar o tamanho do meu ou do que está no livro. Encontra o seu tamanho do ponto, que ele é o seu, é o que você se sente confortável fazendo. E vai Uhum. nele, porque você vai achar nesse tamanho a sua perfeição, no sentido de a sua expressão, entendeu? Você Sim. vai se expressar através desse tamanho. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa desmistificar a cada curso, a cada aula, a cada encontro que a gente faz, que é essa obsessão pela perfeição no bordado, sabe? Não precisa, porque ele é lindo mesmo, de qualquer jeito, né? E é como na vida real, assim, o que é bonito é Aham. quando tem muita coisa diferente, que você olha, né, e vê uma pessoa diferente de você, com uma história diferente de você, e que, nossa, como é bom conversar com essa pessoa, né? Entender, Sim. veio de outro lugar, veio de outra, assim, de outra cultura, né? E você aprende tanto com as diferenças, com o que é diverso, com o que é, enfim, diferente, né? Então, A assim, essa Cris questão falou da aqui que perfeição, a Cris falou que a perfeição não conta história, né?
E a Rose Exato. falou: vivo uma vez tudo perfeito e as pessoas reais cheias de imperfeição. Exatamente, E a Rafinha exatamente. falou que a gente tem que parar de se comparar, né? A gente precisa parar de encontrar, a gente precisa Isso. parar para encontrar a nossa autenticidade, né? Porque realmente isso é autêntico. E eu acho que é nisso que a gente pode falar um pouquinho sobre o bordado ser empoderador. Você concorda que é nesse aspecto também? Ah, sim, eu acho que tem algumas coisas assim. Eu fui numa exposição, enfim, estamos no meio de uma pandemia, né? E eu estou há 1 ano e 3 meses em casa. Mas no final do ano passado, eu fui a São Paulo, que eu fui ficar um pouco com a minha irmã, que ela estava sozinha lá. E aí estava tendo uma exposição no Sesc Pinheiros, que se chamava Transbordar. Que lindo. Era uma exposição de bordados de vários tempos, de várias épocas, né? Falando como as mulheres expressavam a sua história através dos bordados, né? E foi a única coisa que eu fiz em São Paulo, né? Eu adoro ir para São Paulo e ficar batendo perna na rua, porque Sim, sempre tem uma a coisa legal, cultura né? exala, né? Por Lá todos é os incrível. cantos, né? Mas fiquei só em casa com a minha irmã, porque era para isso que eu estava indo. São Paulo também estava em lockdown e tudo. Mas estava aberto, né, o Sesc um dia, acho que 2 dias na semana só. E eu fui, não tinha ninguém na exposição. Cruzei com uma pessoa na exposição inteira, assim. Uma Nossa. pena, mas assim, até foi bom, né? Porque fiquei um pouco É. mais relaxada. Mas eu fiz questão de ver, né? Porque, enfim, eu estava muito curiosa. Tem várias artistas têxteis maravilhosas que fizeram nessa exposição. A curadoria foi muito linda. E aí, quando você entra numa exposição dessa, que tem vários tipos de bordado diferentes, com vários artistas diferentes, com várias histórias e vários tempos diferentes, né? Você começa a entender essa questão da autenticidade muito claramente, sabe? E como essa arte, porque o bordado é uma arte, né? Sim. É, pode e deve ser usada como uma expressão artística, né? Uhum. Como um suporte para contar história, né? E para contar a história de um tempo, e para contar a história de uma comunidade, ou para contar a história de enfim, de uma trajetória infeliz Uhum. ou não, entendeu? A Então, Marilac falou aqui pra gente. Zuzuan já fez isso, né? Ela se expressou através dos bordados. E naquele momento era um momento de uma expressão muito necessária, né? Dentro é, do contexto, principalmente da vida dela, né? exato. E a gente, nessa exposição, ela é até engraçado, assim, engraçado não, na verdade, foi bem impactante. Tinha uma sala fechada, assim, era bem grande a exposição, tinha muita coisa. Mas tinha uma sala separada com um aviso na porta. E aí eu fui chegando, e quando eu cheguei, tinha um aviso dizendo assim: aqui tem cenas de violência e sexo. Então, avisando, né, para você se preparar, ou se você não quiser se ver, para você não entrar, Muito. né? E aí eram os bordados bem antigos, do século passado, né, do começo do século passado, de mulheres sendo violentadas, de mulheres que passavam por agressão física, ou por tortura, ou por enclausuramento. E aí tinha a história da mulher que tinha feito aquele bordado, e você olhava para o bordado, você via a história toda da mulher ali, entendeu? Era o jeito que ela. Era a A única coisa que ela expressão dela, né? conseguia ter para ela se expressar, porque ela não podia escrever, ela não podia pintar, né? Ela não podia fazer nada, mas bordar ela podia, porque era um tipo de costura, né? Era uma coisa que não era muito olhada nessa época. Então, eu acho que sim, tem muito a ver com a autenticidade e tem muito a ver com a gente pegar esses suportes, né? O tecido, a Uhum. linha, a agulha, a cor, o limite, o não limite, e se empoderar disso e falar, bom, o que eu quero dizer com isso, né? O que eu Uhum. quero contar? Qual a história que eu quero contar com o meu bordado, né? E Sim. aí eu acho que sim, tem muito a ver. E eu sempre, a Júlia é artista, né? É professora, e ela sempre fala isso, e eu concordo demais com ela. Assim, a gente às vezes fica fazendo um monte de oficina que ensina a receita pronta, né?
de como fazer isso, como fazer aquilo, a receita da blusa tal, receita de não sei o quê. Mas eu acho que a gente devia investir mais em conhecer a técnica, entender a técnica e usar a técnica para expressar o jeito que a gente quer, sabe? O jeito que a Teu. gente é, e procurar a sua própria forma de fazer as coisas. Eu sou um pouco mais dessa linha, sabe? Aham. E Não, aí é assim maravilhoso. que eu encaro um pouco o bordado e também o bordado sashiko, né? Nesse caso. Ah. E você tem aí para mostrar pra gente um pouquinho? Tenho, eu separei algumas coisas aqui para explicar o que que é esse bordado, né? Vou começar de um mais simples. Isso aqui, ó, vamos ver se dá para ver. Dá, né? Aham, perfeito. Tá? Esse é o bordado, esse é um dos padrões que eu ensino no curso, por Uhum. exemplo, né? No curso básico de quem vai aprender. Esse é um Gente, bordado muito maravilhoso. simples porque ele é feito de ponto alinhavo, ó. Não existe Aham. outro ponto, é o mesmo ponto sempre. E aí Aí a pessoa fala, atrás é igual, os dois lados são praticamente iguais. nesse caso, sim. Sim, no Olha, o caso meu tá desse. cheio de linha solta aqui, inclusive, né? Que eu Aham. deixei. Esse aqui é um formato. Ele é um desenho geométrico, né? Ele é, Aham. ele tá pequenininho, então às vezes você não vê muito a geometria. Agora, um outro que é o mais encantador, que todo mundo ama e que vê muito mais por aí, deixa eu achar ele aqui, cadê? Quando a gente quer, some, né, gente? Eu já deixei tudo separado. Não, e esse é engraçado porque sempre que aparece alguém querendo alguma coisa, ele é o primeiro que vai. Então eu sempre tenho que fazer outros para repor, sabe? Mas é assim, por exemplo, esse aqui, ó. Gente, que lindo. É, Maravilhoso. esse é um outro padrão, né? Aí você fala, Ah, nossa, Elô, que perfeição, o ponto tá igualzinho. Não tá, não. aham. Não tá igualzinho, não. Se você ficar procurando, você vai achar um monte de defeito. Defeito para quem, né? Ó, esse mesmo padrão, ele pode produzir um outro desenho, que é esse aqui, ó. Ah, é lindo demais. É bem como é que fala? É um padrão mesmo, né? Ele é repetitivo, né? Exato. Você tem uma coisa que eu falo muito no curso, porque a gente precisa, a gente está acostumado a fazer bordado livre, que é um bordado que a gente faz uma florzinha, depois uma folhinha, depois a casinha, depois, né? Esse bordado não, ele é feito de linhas horizontais, verticais e diagonais. Ou Aham. linhas curvas, né? Como aquele primeiro que eu coloquei. E você faz todas as linhas no sentido para depois fazer no outro sentido. Você só vai ver o desenho se formar no No final. final. É maravilhoso. Então você tem que confiar no processo. Eu falo, gente, Aham. confia no processo, entendeu? Que esse negócio vai dar certo, porque senão as pessoas ficam loucas, né? Não, eu tenho, porque elas começam a raciocinar, por exemplo, nesse aqui, é, eu vou fazer esse aqui primeiro, depois vou para esse. Não. Aqui eu vou fazer uma diagonal assim até o final, para depois fazer desse lado. E aí, E é surpreendente, né? Porque as pessoas não vê durante, né? Vê só durante o no final. processo, exatamente. E o mais legal também é o seguinte: quando você começa a fazer, você entra num flow, porque é uma atividade repetitiva, né? Aham. E aí eu falo assim, o bordado me salvou várias vezes, assim, durante esse processo todo que a gente está vivendo aí. Eu tive um processo de depressão, enfim, e assim, em muitos momentos eu ficava bordando. E isso Aham. fazia com que eu entrava nesse flow e eu, sabe, ficava ali trabalhando sabe, a minha Seus sanidade de alguma pensamentos, né? forma e tal. Então, eu falo que é um bordado terapêutico, né? Lindo, que é esteticamente, né, bonito, agradável aos olhos, e que também pode ser, tem essa outra vertente dos remendos criativos hoje em dia, né? A gente Uhum. vê muita coisa, principalmente em jeans, porque tem a história também desse bordado aconteceu numa região do Japão onde é plantado o índigo, que é essa Uhum. planta que dá a tinta azul, né? Que é uma planta mágica, né? Porque ela é verde e ela dá a tinta azul.
Eu acho ela uma planta mágica. Que é o azul jeans, né? Aham. É o azul do nosso jeans. Então, modernamente, o jeans acaba sendo um lugar que cabe muito bem esse tipo de remendo e de ressignificado das roupas através desse bordado mais geométrico, né? E nessa questão lá do Japão, eles colocavam o remendo por cima ou por baixo? Olha, a maioria dos remendos históricos, esses que eram feitos naquela época, que eu vejo, são por cima. Aham. Eles Ah, legal. colocavam por cima e aí vinham fazendo esses pontos, e aí esses pontos é que davam a firmeza A ali firmeza, a do sustentação para o tecido, negócio. de você reforçar o tecido mesmo, entendeu? Aham. Acho que estão perguntando o nome aqui. Gente, o nome é Sashiko, ou Sashiko. Ou Sashi. S-A, S-A-S-H-I-K-O. É assim que se escreve. Vocês podem pesquisar e colocar hashtag no Instagram. Bom, eu estou no perfil do Manufaturar, né? Tô. Aham. Então, no meu perfil, você também pode olhar, tem várias informações lá a respeito desse bordado, porque é o que eu mais faço, né? Não, maravilhoso. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. A gente fez aqui mais umas perguntinhas. Qual a importância que você vê do bordado nessa contemporaneidade? Mas com relação ao que você fala? Com relação. Bom, O ato de bordar, não do bordado específico do sashiko. tá. Eu acho que tem essa importância na questão da mulher, da gente, as rodas, né? As rodas, saudade das rodas de bordado, das rodas de crochê, das rodas de costura, em que a gente se encontrando e conversando. Eu acho que tem essa função de aproximação, né, da gente e da gente poder ter esse espaço, né, em que a gente Aham. possa se colocar com relação a isso. Então, eu acho que esse espaço ele é muito importante, né, para isso. Eu acho que tem essa questão da expressão artística, né? Uhum. Hoje você vê muitas e muitas artistas mesmo, né, fazendo bordados para falar sobre as suas angústias, sobre o seu tempo, sobre o que a gente está vivendo, né, na nossa sociedade e nesse momento especificamente que a gente está aí, o mundo todo passando por esse desafio muito grande, né? Então eu acho que tem muito a ver com isso. E no caso não só do sashiko, mas do bordado no geral, essa coisa de você ressignificar uma roupa, ela é incrivelmente poderosa também, né? Às Uhum. vezes você tem uma blusa que você está enjoada dela, sei lá, uma blusa toda branca, se você pega e faz uma florzinha na gola, bordada, ela vira Dá uma outra outra coisa. história, né? Ela Sim, vira uma sim. outra coisa, ela vai para um outro lugar no teu ali, né, no teu armário e no teu jeito de se expressar, assim. Então, Uhum. eu acho que tem várias coisas que são bem visíveis e que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo agora, sabe? Sim, demais. Aí tem um comentário aqui, Inspira Ah, Potira. Saudade demais de encontrar e crochetar juntas, bordar juntas, tricotar juntas, fazer tudo junto. é. E E essa aí, dona Raquel aí, essa Potira, ela é a rainha, né, disso. Ela tem vários grupos, eu sempre vou. é, e quando ela chama, você tem que ir, porque vai ser bom. E é muita conversa, sabe? É muito riso, é muita troca, né? Porque a gente também ensina muita coisa uma para outra. Esse ponto, essa aqui, essa coisa. E cerveja também, né? Nos encontros aham, caputinos você tem que saber que vai ter muita cerveja e é maravilhoso assim. É a nossa rainha das manualidades aqui, é verdade. Ela é danadinha e eu estou morrendo de saudade mesmo desses a gente está encontros. mesmo, né, com vontade de se encontrar para fazer todas essas coisas. E aí a última Exatamente. pergunta que eu tinha aqui anotada, depois a gente deixa isso correr mais livre, o que a gente consegue destacar de diferença das rodas de conversa de antigamente e as de hoje?
Ah, menina, não sei. Porque Não eu sei, acho que é sei, muito sei. parecido até hoje, né? Era a mesma função, né? Ah, eu acho que sim. É porque por exemplo, na minha família, eu não tive esse privilégio, né, de ter esse momento das mulheres, por exemplo. Mas muita gente teve, né? E tem histórias lindas com as avós, né? Com as tias avós, com as mãe e tal, em que esses encontros eles eram muito poderosos, assim, né? Nesse sentido. Mas isso foi uma coisa muito reprimida durante muito tempo, né? É, a mulher não era incentivada a fazer esse tipo de coisa, né? A que Porque fazia já rolava era. muita conversa que ninguém achava correto, né? Parece. Porque na verdade é um poder, né? E a gente vai. O que que acontece? Quando você está sofrendo por algum motivo que você acha que é só seu e guarda para você, ele vira um problema seu, né? E que você vai cada vez mais em si mesmando e deixando essa coisa lá dentro. É, Quando porque você vira realmente um divide. problema, né? Mas Quando ele é você seu, compartilha. individual, e você vai guardar aquilo ali de algum jeito dentro de você, né? Somatizar, ou, enfim. Quando você compartilha e a outra pessoa fala, eu vivo exatamente a mesma coisa que você. Olha só, aconteceu isso comigo e não sei o quê. Mas o que que a gente pode. Não é possível, você também sente isso? Aí você fala, Uhum. sinto. Aí eu falo, meu Deus! Aí é como se você voltasse a respirar de novo. É como se você olhasse de novo para aquele problema e aí ele começa a ser compartilhado, né? Ele Aham. começa a se desfazer. E isso tem um poder muito grande, até no sentido da sociedade, né? Como Sim. você consegue com isso mudar hábitos, mudar é, é, até hierarquias, Sim, né? porque Com cada um isso. reage de uma forma e a experiência de uma contribui com a experiência da outra, né? Exatamente. Então não é por coincidência que as mulheres que faziam isso eram taxadas de bruxa, eram expulsas, eram colocadas para fora, né, e eram mal vistas, enfim. Então, assim, eu acho que o poder e a força, se deixar duas mulheres se encontrarem e conversarem, só elas, volta tudo. Aham. Assim, entendeu? Para mim, eu imagino que não tenha diferença. Eu acho que isso aconteceu durante sempre na história da humanidade, Sim. sabe? Porque a gente se reconhece muito nas nossas dores, a gente se reconhece muito é, nas nossas questões, né? Uhum. Não precisa nem ser dor como uma coisa pesada, mas Sim. nas nossas questões, até né, no dia a dia mesmo que seja, sabe? Imagina se você acha, por exemplo, um exemplo bobo, mas que cólica é uma coisa que só você sente. Você não divide com ninguém, você não fala com ninguém, que todo mês você sente aquela dor ali e tal, não sei o quê. Uhum. Você acha que aquilo, você acaba criando na sua cabeça, né? Uma, uma, uma doença para você. Sim. Na hora que você fala, ai, sei lá, você encontra com uma mulher e ela, eu tô com cólica. Aí você fala, o que cólica? É aquilo que a gente sente todo mês quando a gente vai ficar mais só. Você também sente isso? Aham. Então, toda mulher sente isso. Olha como você destrói a doença da mulher, entendeu? Aham. Então, assim, é um pouco isso que eu acho que é o medo desse encontrar, né? Aham. Porque a gente vai entendendo um monte de coisa e se reforçando e Fortalecendo, né? fortalecendo cada vez mais a importância do feminino, né? Sim. Eu acho que se o mundo tivesse pelo menos alguma paridade ou uma equidade entre homens e mulheres no poder, a gente estaria bem diferente do que a gente está hoje. Pelo menos, né? Se fosse só mulher, seria melhor, mas tudo bem, vamos lá, vamos dar uma. Maravilhoso. Enfim, e eu não pensei sempre assim, não, sabe, Ana? Aham. Eu acho que isso eu fui aprendendo com o tempo mesmo, porque a gente é As rodas ensinado sempre a discordaram. competir. Sempre a competir, sempre a competir, a não dividir com as mulheres. Então, eu mesma sofri muitos anos calada, achando que eu tinha um problema muito sério meu, entendeu? Aham. E que Ah, só depois que eu entendi que
um monte de gente também tinha. Eu falei, opa, peraí. Aham. A Maria A Maria trabalha com renda filé. É filé? Ah, que É, acho que é. maravilhosa. Ela falou que as mulheres da época dela de criança eram empreendedoras. Os bordados e rendas faziam parte do sustento da casa, Uhum. mesmo com todas as conversas. E realmente, a minha mãe ela começou bordando enxoval de bebê. E era a forma dela ganhar dinheiro. Mas mesmo assim, mesmo sendo o sustento da casa, tinha essa questão que a gente falou no começo, né? Que era da submissão e de não ser um trabalho valorizado, né? É. Tem isso também, né? Porque é autonomia. Gera autonomia. E isso também é uma outra coisa que é perigosa, né? Incomoda. Então, com certeza, né? Isso faz com que a sua produção seja o seu sustento, né? Então, isso gera sua independência com relação ao marido, ou enfim, ao filho, enfim, ao sistema, o que quer que seja. E aí, nesse ponto também, né? Por isso que, às vezes, essas coisas são meio desvalorizadas. Ah, é só um artesanato. Gente, não Aham. é só um Não. artesanato, sabe? É arte e é muito poderoso e é muito valoroso e vale muito, assim. Tudo pode, tudo que a gente faz, né? Ele tem valor, Aham. tem valor. Tem valor para a gente e tem valor para as outras pessoas. Assim, a gente precisa acreditar nesse poder que a gente tem. Sim. A Holmes falou assim, Aqui ó, tá falando da outra que. quando a gente se abre para o mundo, o mundo se abre para a gente. Por isso que eu amo a moda afetiva. Ela traz muita gente linda para perto. É isso mesmo, exatamente. É isso aí. Tem um amigo meu que falou uma frase que eu adorei outro dia. Ele falou assim: a gente fica tanto tempo perseguindo uma coisa, atrás de uma coisa, a gente quer essa coisa, a gente vai atrás dessa coisa. Aí daqui a pouco a coisa começa a vir pra gente, Uhum. né? É a história do plantar, né? Você vai plantando, daqui a pouco. Você vai falando, eu quero, eu quero. Você sabe onde que tem? Eu quero, eu quero. Você vai, né, dizendo, daqui a pouco, quando você vê, a coisa está vindo na sua direção, Sim. né? Então, eu acho que é muito por aí. A gente tem que abrir a nossa percepção, a nossa cabeça, né? Eliminar o preconceito, né? Eu Uhum. acho que o preconceito é uma coisa ruim em todos os casos, né? De você já vir para uma conversa com um preconceito, né? Imagina, Sim. né? Você não vem aberta para escutar, você já só vem para provar sua tese que você já tem. Exatamente. Essa conversa é chata, né? Aham. Conversa boa é aquela que você está ali para escutar e falar, opa, será? Vamos ver o que é isso e Isso. tal. Então, sim, ó, a outra falou aqui que a cerveja não existia na roda de bordado. A Potira instituiu isso. Tinha um Olha, eu vou comentário que eu dizer, li há muito tempo atrás que eu queria falar dele, mas agora eu me perdi, vou procurar aqui. Ela falou. Cadê? Eu deixei passar porque não tinha momento para falar naquela não, hora. acha aí, fica na Mas eu boa. vou Ó, achar. olha, pode ser que não tivesse cerveja, mas com certeza um vinho já tinha, viu? Eu acho, Sim. né? Um vinhozinho. Aqui. Ai, quando. Ai, caramba. Não acho. Mas ela falou que quando as pessoas, eu acho que é mais ou menos isso, que quando as pessoas chegam com a obrigação de fazer o perfeito, muitas se assustam e não querem mais, né? Desistem de aprender porque a metodologia diz que tem que ser perfeito, né? É, a perfeição, ela acaba assustando muito, né, as pessoas. Tem gente que se sente desafiada por isso e vai em frente, mas tem muita gente que fala, putz, não vou conseguir, né? E Aham. aí fica no caminho. Então, eu acho que ela acaba sendo uma barreira de entrada, né, para as pessoas. Eu participei de um grupo agora esse ano, que era um grupo de leitura e crochê. Né? Então, li um livro e fazia uma receita juntas e comentando o livro, foi bem legal e tal. Delícia. E teve uma hora até que eu levantei essa questão, porque imagina, um monte de mulheres tecendo a mesma receita. Então, assim, tecendo o mesmo manto, a mesma manta, e aí fazendo o mesmo ponto, do mesmo jeito, porque era uma receita que estava todo mundo, né, fazendo, que tinha a ver com o livro que estava sendo lido. Então, Aham.
Cara, começou uma coisa de se comparar, sabe? E aí a outra falava, vou desmanchar tudo, porque eu acho que o meu tá tudo errado. Aí, sabe aquela coisa assim? Aí teve uma hora que eu Tinha puxei tudo essa para ser perfeito e conversa. de repente a busca da perfeição era maior do que o momento perfeito, né? Olha, exatamente, exatamente. E aí eu puxei essa conversa lá, falei, gente, olha só, não precisa ser perfeito, sabe? E aí, enfim, coloquei um monte de coisas, aí elas começaram a conversar e falar. E aí tem muitas mulheres que falam, gente, eu não consigo, assim, eu fui criada dessa forma, e aí eu ainda até entendo, porque é uma coisa que fica muito entranhada na gente, né? Já vem Você dentro, fica buscando aquela traumatizado. perfeição, mas aí eu falo, tá bom, beleza, eu acho que isso também a gente precisa respeitar. Mas eu só queria que você soubesse que aqui, se você por acaso não quiser ser perfeita, você pode, Aham. entendeu? E que tá tudo bem. Porque, pelo menos, que a pessoa saiba disso, sabe? Porque, assim, gente, ela já tinha terminado um negócio inteiro e aí ela ia desmanchar tudo porque tinha uma coisa do acabamento que não tinha ficado exatamente igual que era, mas não dava nem para ver, entendeu? Sim, E aí você fala, é uma loucura isso, sabe? Como a gente fica tão preso. Mas sim. também é muito difícil e a gente tem que respeitar as pessoas que, né? Porque é um Então, processo difícil também de você se libertar, né? A partir do momento que você tem aquilo por muito tempo dentro de você, é realmente um processo, né? Não adianta falar assim, não, não precisa, calma, né? Vamos tentar entender por que que também é desse jeito, é, né? É complexo. é, exatamente. Eu acho que tem muito. A gente tem que ter o cuidado sempre, né, de não querer virar o oposto, né? A obrigação de não ser, não pode, né? Aham, Mas a exatamente. gente precisa criar, eu acho que um ambiente para que a gente possa permitir todo tipo de expressão, né? Foi o que a Tibete falou logo mais lá em cima também, que eu deixei o comentário passar, mas eu estava lembrando do que ela queria dizer, que faz parte dessa leveza mesmo, que é o compartilhar do ser humano, né? É, exatamente. Se a gente conseguisse fazer isso de um jeito mais leve, eu acho que todo mundo ganharia muito com isso, né? A gente principalmente, assim. Sim. É, eu aprendi muito nesse grupo agora que eu fiz parte, né? Que estava aprendendo um crochê tunisiano que eu não sabia fazer e tal, e aí muito nesse sentido, assim, de olhar mulheres muito diferentes, de faixas etárias diferentes, que moram em lugares completamente diferentes, que vêm, né, de culturas e histórias diferentes, e aí você consegue enxergar muito isso, assim, né? É, a beleza do diferente e a Aham. beleza de você aceitar o diferente. Você se colocar, né, quando você não concorda ou acha que pode ser feito de outro jeito, mas de você ter a capacidade de entender que aquilo também faz parte daquela pessoa, né? Sim. Gente, a verdade mais pura, assim, que eu acho hoje que a gente tem é que durante esse período que a gente está passando por essa pandemia, por esse isolamento social, cada uma de nós está vivendo uma batalha. Uhum. E a gente não faz a menor noção da batalha do que a outra está vivendo. Né? Então, eu sempre fico muito cuidadosa com, sabe, o jeito de falar, as coisas que a gente quer Uhum. colocar, a forma de expressar, porque você não sabe de onde essa pessoa está vindo, qual é a história e qual é o drama que ela está vivendo, porque no Sim. final estamos todas vivendo vários dramas Ex- familiares, em casa, com filhos, sem filhos, entendeu? É uma coisa que a gente precisa olhar com muito carinho para o outro e para outra hoje, assim. E eu acho que isso Sim. faz parte disso, né? Quando a gente, eu tô doida para voltar essas rodas, porque agora vai ser uma catarse geral, né? Imagina, Exatamente. depois Não vão desse ter tempo fim, né? todo, a gente produzindo e bordando e fazendo e conversando e tomando vinho ou cerveja, o que quer que seja. Elô,
Não, a gente é assim, já extrapolou o nosso tempo, mas eu Opa! nem resolvi nem parar, porque como a gente pode continuar, eu só queria aproveitar esse espaço agora para falar um pouquinho, primeiro para te agradecer, maravilhosa, e foi muito legal te conhecer dessa forma assim, então foi de repente, né? Porque É, mas foi maravilhoso, não te conhecia e amei conversar com você. Fiquei muito feliz de você compartilhar toda essa vivência, porque é mais que bordado, né? São histórias de vida de várias gerações e culturas que a gente compartilha aqui. E eu queria aproveitar esse espaço para te dar abertura para falar um pouquinho desses seus cursos, se eles ainda estão rolando, se você não fez uma pegada digital, se você está esperando as coisas poderem voltar para isso acontecer, como é que tá? E se você quiser falar para as pessoas das suas redes, como é que elas te encontram e a gente tá. encerra. Obrigada. Falo sim. Antes disso, eu queria só falar que teve um comentário aqui que entrou agora dizendo que quando uma peça bordada vai ser vendida, se cobra o perfeito, né? Sim, eu entendo que muitas vezes pode acontecer isso. Mas, como eu falei, existem várias formas de você se expressar, né, através do bordado. Não necessariamente precisa ser num suporte, um utilitário, digamos assim, né? Uhum. Você pode fazer, pode se expressar através do bordado, né? Sim. E eu acho que isso faz com que ele seja autêntico da forma como for. Eu acho que a gente precisa, se a gente não se colocar dessa forma, né, o público também não vai reconhecer de alguma forma. Porque o Nessa perfeito também é relativo, né? É bem relativo. Nessa E eu exposição que também eu queria fui, falar da Júlia, que eu vi outro dia, ela estava fazendo um bordado em cima de uma peça de cerâmica. E ela juntou os dois saberes dela, e também é uma isso, forma de expressar o perfeito dela, né? exatamente. E aí ela são duas coisas que ela domina, né? Dois esportes que ela domina e que ela estava juntando aí. Com certeza vai ficar lindo, porque a Júlia é incrível. Mas eu queria dizer assim, por exemplo, que nessa exposição que eu fui, uma das peças que me impactou mais foi uma peça de bordado que era foto de uma mulher, e aí da foto da mulher saía era rasgada, e desses rasgos, que era como se fossem rasgos na pele dela, saíam linhas vermelhas. Então era como se estivesse escorrendo sangue daqueles rasgos na pele dela, sabe? E Uhum. aí essa linha, ela ia até o chão, assim, ela saía da peça, passava pela parede e ia pelo chão e tal. E era uma coisa super impactante, assim. E aí era uma foto de papel rasgada, né? Por onde saíam as linhas, uma linha solta que tinha poucos pontos de bordado, mas que é uma expressão de arte têxtil ali, né? Então, Uhum. assim, para mim aquilo era perfeito, Exato. sabe? E não tinha muito a técnica, no Uhum. sentido, se você for olhar, assim, né? Então, É porque a perfeição está na bagagem que ela carrega, né? é, na história que ela está contando ali, no que ela passou, né? Sim, Mas, enfim, só queria colocar isso porque eu vi o comentário dela aqui. sim. Então, eu passei o meu curso para fazer online. Eu fiz algumas versões já online ao vivo, então eu dou a aula, Uhum. né, no Zoom e explico tudo e tal. E agora eu estou no processo de transformar isso num curso online, Ah, legal. para disponibilizar em alguma plataforma que eu ainda não sei qual vai ser, estou estudando qual aí vai ser melhor. Gravado, né? Que eu pretendo fazer, mas eu pretendo, mesmo gravado, fazer pelo menos um encontro Encontros, né? ao vivo, depois de cada Porque essa ciclo de troca é muito curso, né? valiosa, né? Não dá pra gente É, ignorar, né? porque a técnica não é difícil de aprender, sabe? Ela só precisa. Tem alguns macetezinhos, algumas dicas que eu posso dar no curso sem problema. Mas eu acho que essa troca no final e das pessoas mostrarem e a gente conversar e eu tirar dúvidas
e tal, isso pode ser interessante. Então, eu estou pensando em fazer desse jeito, mas eu ainda não fechei, estou em processo ainda, né, Aham. Ah, disso. legal. Talvez eu dê até mais uma turma ao vivo, ainda antes de No lançar o lançamento, curso, né? porque tem que gravar, ainda tem várias coisas para serem É, feitas, né? é complexo. A gente acha que Mas é rapidinho, né? Vamos fazer ali. Não, não, não é bem assim. Mas assim, eu queria dizer que, por exemplo, eu aceito turmas prontas, assim, tem gente que quer juntar Ah, 3, 4 amigas e aprender, então assim, é só entrar em contato comigo, e até mesmo aula particular, eu já fiz 2 vezes, 2 pessoas que pediram para fazer particular, porque elas não gostam de fazer curso com outras pessoas e tal, uhum. porque elas têm um ritmo mais lento, e aí elas ficam agoniadas fazendo oficina. E aí me pediram para fazer, eu faço também, é só entrar em contato comigo, né? Assim como tem gente que me pede para fazer bordado, né? E às vezes até em peças, já que elas já têm, e eu Aham. faço também. Aliás, eu adoro fazer isso, assim. Então tem um Ou universo de encomendas. possibilidades aí. Ou encomendas mesmo de pequenos pets bordados para a pessoa mesmo aplicar nas Aplicar. peças dela. Enfim, é um mundo de coisas. Só entrar em contato comigo aí pelo perfil do Manufaturac, ou pelo meu pessoal, que é o Heloísa PR, arroba Heloísa PR. P de Pinho e R de Rocha, tá? Que aí eu também atendo. É isso. Beleza, Elô. Obrigada demais. Eu amei conversar com você. Estou super feliz com essa troca. E a gente se Eu também encontra amei. em breve. Tomara a Deus. Eu que agradeço muito a Obrigada. oportunidade. Espero que as pessoas que passaram aí tenham gostado. Ah, E todo se mundo quiser continuar comentou, essa a gente não tem nem o que conversa, dizer, né? mandar mensagem e tal, estamos aí. Isso alimenta muito a gente, né? E muito obrigada a você e a Romilda, vocês são super queridas. Imagina. E a gente com certeza ainda vai marcar um papo ao Uma rodinha. vivo, uma rodinha bem boa aí de costura com bordado. Maravilhoso. Obrigada, Elô. Obrigada, gente, pela Beijo. participação. E a gente se vê Obrigada a por você. aí. Até semana que vem com mais uma conversa, gente. Beijo, tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau.